Estamos de volta ao nosso canal Tribo dos Santos, com um tema muito atual, que se encontra inserido em determinados aspectos da história contemporânea do Brasil em profunda crise econômica, a qual se insere na atual crise econômica mundial. O link do texto referente à presente palestra está inserido no YouTube, no resumo logo abaixo deste vídeo. No referido texto, citamos autores e respectivos livros que serviram de embasamento para a presente palestra e fornecemos outras informações pertinentes. Por favor, comente alguma coisa, critique, forneça algumas informações que possam esclarecer e enriquecer o tema da presente palestra. Agradecemos. Vamos focalizar hoje, na presente palestra, alguns aspectos pertinentes às forças de trabalho exploradas extenuamente pelos operadores do sistema capitalista internacional. Exploração essa levada ao extremo, que assim suscitou a Era do Repouso, que é o título dessa palestra, a Era do Repouso dessas forças produtivas, e que vem suscitando também muitos indivíduos, membros dessas forças, como protagonista da resistência a tal exploração. No contexto atual, a tendência para o repouso das forças produtivas consiste, em seu conjunto, numa manifestação involuntária e irrecorrível. O repouso vem de qualquer forma. Cada indivíduo pode colaborar, entretanto, de modo voluntário e conscientemente para acelerar e precipitar a tendência para o repouso das forças produtivas, as quais consistem, em última instância, nas criadoras de todas as coisas, mas elas estão sendo exploradas extenuamente, extremamente, pelos operadores do sistema capitalista. Para o indivíduo incrementar o processo de repouso das forças produtivas, ele precisa tomar duas atitudes principais, entre outras. Em primeiro lugar, o indivíduo precisa tomar consciência que os operadores do referido sistema agem sobre cada um de nós, no sentido de nos induzir a assimilar os valores egoísticos e consumistas, insaciáveis, que são próprios a esses operadores. Em segundo lugar, o indivíduo precisa exercitar e desenvolver vontade própria para se transformar, repelindo tais valores, e também ir praticando a solidariedade humana, sem discriminação, enfim, transformar o mundo a partir da transformação de suas unidades mínimas componentes, a pessoa humana ou o indivíduo humano. Pois frustraram-se todas as revoluções violentas que buscavam supostamente transformar a sociedade para uma forma igualitária e justa, sem transformar antes as pessoas que compõem essa sociedade. Tentaram essa transformação de cima para baixo, ou seja, tomando poder, impondo tal transformação social. Todas elas falharam e reproduziram modelos análogos de sociedade, hierarquizadas, autoritariamente centralizadas e injustas, nas quais aqueles que tomaram o poder compuseram os corpos burocráticos dos respectivos estados, todos eles hierarquizados,
e autoritariamente centralizados. Desse modo, em cada Estado supostamente comunista, o seu corpo burocrático apenas substituiu a burguesia, o capital privado, na detenção dos meios e do modo de produção capitalista, e continuaram a submeter e explorar desumanamente os segmentos trabalhadores. Na verdade, todas as revoluções passadas, segundo um modelo violento de tomada do poder, e mesmo outras que, porventura, se empreguem esse mesmo modelo violento futuramente, respectivamente, resultaram e resultarão em sociedades hierarquizadas, autoritariamente centralizadas e injustas. Ou seja, resultaram e resultarão em revoluções traídas, conforme Marcuse denuncia. Diz ele, o desenvolvimento de um sistema hierárquico de trabalho social não só racionaliza a dominação, mas também contém, entre aspas, a rebelião contra a dominação. No nível social, as rebeliões e revoluções recorrentes seguiram-se às contra-revoluções e restaurações das revoltas de escravos. No mundo antigo, a revolução social do nosso tempo, a luta do reprimido terminou no restabelecimento de um novo e melhor sistema de dominação. O progresso teve lugar através de um aperfeiçoamento da cadeia de controle sobre o indivíduo e a sociedade. Cada revolução foi um esforço consciente para substituir o grupo dominante por outro. Mas cada revolução desencadeou também forças que ultrapassaram a meta, que lutaram pela abolição da dominação e da exploração. A facilidade com que foram derrotadas exige explicações. A constelação predominante do poder, a imaturidade das forças produtivas e a ausência de consciência de classe não fornecem uma resposta adequada. Não. Um elemento de autoderrota parece estar em jogo nessa dinâmica, independentemente da validade de razões tais como a prematuridade e a desigualdade de forças. Nesse sentido, todas as revoluções foram também revoluções traídas. Aqui encerra o texto de Marcuse, mas quero reiterar a última frase desse texto. Todas as revoluções violentas foram também revoluções traídas. Pepe Mujica é um ícone na direção da revolução violenta. Além de ser um verdadeiro e experiente revolucionário que aprendeu, entretanto, com a derrota da juventude de sua geração, a qual fora iludida pelo modelo violento da pseudo-revolução comunista de orientação marxista, modelo de falsa revolução comunista esse, em que muitos estudantes e jovens, em geral, sacrificaram inutilmente suas vidas. Mujica é um exemplo vivo de experiente e verdadeiro revolucionário que atua hoje na direção de acender a militância pelas causas nobres e vem propagando pelo mundo, a exemplo da palestra que ele proferiu lá na UERJ, as duas formas das mais revolucionárias e eficazes condutas. Por um lado,
a tomada de consciência acerca dos valores egoísticos e respectiva cultura do consumo insaciável, elaborados e propagados pelos operadores do sistema capitalista. E, por outro lado, a rejeição dirigente desses valores e respectiva cultura. Rejeição esta acompanhada da conduta voltada para o estreitamento de laços de solidariedade humana. E a conduta desapegada do trabalho extenuante voltado para realizar o consumismo insaciável. É oportuno observarmos a notável diferença entre todas as variantes da traidora e corrupta esquerda brasileira. E do outro lado, a esquerda uruguaia, representada por Mujica. Na verdade, muitas pessoas já vêm atuando no sentido revolucionário indicado por Pepe, conforme veremos mais adiante. Mujica expôs de modo claro e objetivo o tema da verdadeira e mais revolucionária forma de se combater o maldito, explorador e genocida sistema capitalista de mercado, de produção e de trabalho. Mujica abordou o referido tema e recomendou ao indivíduo, o indivíduo de modo geral, nele se concentrar de modo crítico, consciente e diligentemente, ou seja, por um lado, centralizar-se na conduta voltada para o estreitamento de laços de solidariedade humana e, por outro, no desapego aos valores e à cultura do hiperconsumo. Desapego também da respectiva conduta voltada para o trabalho extenuante, o qual vem sendo praticado pelos jovens em geral, pelas pessoas em geral, de modo doentio, com o objetivo de realizar, ou ao menos tentar realizar, o consumo insaciável. Mujica expôs o seu pensamento na UERJ, através de palestra emocionante, proferida por esse experiente e incansável revolucionário de 80 anos de idade. Note-se que o pensamento de Mujica vem sendo coerente com a sua vida. Além do tema central em tela, o revolucionário Pepe abordou também outros aspectos nele implicados, ao exemplo do que ele diz: o pior negócio para a humanidade são os bancos, ou seja, aquilo que chamamos, segundo uma perspectiva mais ampla, de abominação da desolação, que consiste no sistema monetário e financeiro desregulamentado, ou seja, autônomo, e unificado, articulado globalmente. Esta é a abominação da desolação. Ao contrário desse pior negócio, Mujica considera, segundo suas palavras, como o melhor negócio para a humanidade a generosidade e a respectiva solidariedade humana. Vamos a um trecho significativo do longo discurso proferido por Mujica na UERJ. Diz ele: não temos que imitar a Europa ou o Japão. Não podemos querer ter desenvolvimento com dor, com angústia. Temos que ter desenvolvimento com felicidade para todos. A generosidade é o melhor negócio para a humanidade. E o pior negócio são os bancos. Por isso, tenho que agradecer o carinho de vocês. Quero transmitir a você que a dor ensina mais que as vitórias. Dá para se viver com o necessário, dá para viver com sobriedade e dá para viver
com sobriedade para ganhar a liberdade fora do mercado. Não se pode gastar tua vida trabalhando, não, para pagar prestações e assim continuar. Tem que se gastar um tempo para o trabalho, porque se não trabalha, está vivendo do outro que trabalha. A solidariedade tem uma companheira, que é a responsabilidade. Mas você não nasceu apenas para suar, trabalhar. Você nasceu para viver, no sentido lato desse termo. Por isso, temos que ter tempo para o amor, para teus filhos, para seus amigos e para algum outro jovem que você goste. Se sua vida se transforma em pagar prestações e trabalhar por horas e horas e horas, então chegará ao fim da tua vida sendo um objeto do mercado. E terão, o mercado, comprado a tua liberdade. Queridos, essa etapa da sociedade capitalista necessita de uma cultura que funcione para os seus interesses. E a cultura atual é o hiperconsumo. Cada um tem que ser comprador escravizado, eternamente escravizado. Que compre, e que fique sonhando em voltar a comprar, e que confunda isso com felicidade. E isso nenhum governo estabelece regra. Isso se regula na sua consciência, ou ninguém poderá mudar. Falamos que muitas pessoas já vêm atuando fora do círculo universitário e estudantil no sentido revolucionário análogo ao indicado por Pepe aos jovens universitários lá na UERJ. Eduardo Marinho e Rafael Lage são rotulados de malucos de estrada. Malucos de estrada. E vivenciam um exemplo de estilo de vida que consiste na verdadeira e mais eficaz resistência individual e revolução contra o sistema capitalista. Eles e muitos outros malucos de estrada, também vivenciam e sugerem, de certo modo, para o indivíduo, de modo geral, o estilo de vida solidário e desapegado do consumismo insaciável. Precisamos desenvolver o estilo de vida que repulsa a nojenta cultura do hiperconsumo e também o trabalho extenuante que é voltado para a satisfação dessa nojeira. Mas precisamos adotar o melhor negócio para a humanidade, conforme diz Mojica, a generosidade e a respectiva solidariedade humana. Isto pode ser desenvolvido em diversas outras esferas da vida, além tanto do contexto vivenciado por Pepe Mojica e universitário, como do contexto vivenciado pelos referidos malucos de estrada. A proliferação de um número significativo de indivíduos vivenciando essa filosofia de vida, com certeza pode solapar o referido sistema, o sistema capitalista, e contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, igualitária e em rede descentralizada. Vejamos trecho da filosofia de vida exposta e vivenciada pelo maluco de estrada chamado Eduardo Marinho, conforme consta no clipe intitulado Eduardo Marinho falando sobre política. Diz ele: chamam os índios de vagabundo porque o índio não entra no esquema europeu de viver para trabalhar,
Quando o índio trabalha, você não percebe se ele está trabalhando ou se está se divertindo. Ele sai para o mato, ele pode pegar um animal, uma caça, ele pode escolher outra coisa. Ele pode pegar uma canoa e pescar um peixe, mas ele está curtindo a vida trabalhando. E outra coisa, a independência dele é incrível. É incrível, cara. Tudo que o índio precisa na vida, ele faz. Não precisa comprar. Então, ele é, entre aspas, maldito, entre aspas, é um mau exemplo e tem que ser desqualificado. Os caras sabem a verdade. Para mim, irmão, tem muito marxista que tem um olhar igualzinho ao do crente. Igualzinho. É fanático. Encerra aí a observação de Marinho. As duas formas mais revolucionárias de conduta de que falamos, na verdade, são também as mais eficazes, tanto contra o sanguinário e insaciável sistema capitalista, como pela libertação da conduta individual e consumista, na qual esse sistema mantém o indivíduo. Indivíduo este que vem funcionando assim, enquanto unidade mínima e peça morta, entre aspas, alienada da engrenagem desse sistema capitalista. E mais, as duas formas mais eficazes e revolucionárias, propagadas por Pepo Mujica e por Eduardo Marinho, na verdade, favorecem ao desenvolvimento de uma sociedade igualitária, descentralizada, mais justa e fraterna. É oportuno observar o seguinte: a tenaz, difícil e heróica luta dos malucos de estrada, tipo Eduardo Marinho e Rafael Lage e muitos outros, enquanto âmbito de resistência, na realidade mostra a necessidade de desenvolvermos outros âmbitos de resistências menos vulneráveis, ou melhor, núcleos abertos que permeiam o interior da sociedade convencional. Núcleos de pessoas solidárias entre si, núcleo de ajuda mútua, de resistência aos valores egoísticos e à cultura do hiperconsumo. E resistência também às respectivas práticas do trabalho extenuante, isto é, a eliminação do trabalho extenuante voltado para a concretização dos referidos valores e cultura. Ou tentar primeiro concretizar. Núcleos esses que sirvam como uma base mais sólida e consciente de resistência, tanto como exemplo catalisador, como propagador do modelo pós-moderno de revolução igualitária, fraternal, pacifista e em rede descentralizada. Nas décadas 70 e 80 do século passado, adentramos na era do repouso das forças de trabalho. Forças estas que vinham e ainda vêm sendo exploradas exaustivamente pelos operadores do sistema capitalista internacional. E por seus guardiões, isso é, os operadores do centro motor, o centro dinâmico desse sistema. Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Japão, China, etc. Esta é a contradição que provocará uma ruptura abrupta, pois, por um lado, hoje, as forças produtivas já se encontram em adiantado estado de esgotamento e impõem o seu repouso, queiram ou não queiram. Por um lado, os operadores do sistema capitalista insistem insaciavelmente em continuar a mais exploração dessas forças. E assim continuarão.
de modo enlouquecido e insaciável, até extenuá-las ao extremo. Como resultante dessa contradição social, a ruptura abrupta do sistema capitalista breve virá, irremediavelmente. No atual contexto sócio-histórico, precisamos desenvolver maturidade enquanto membros das forças produtivas. Ou seja, convém perseverarmos na crítica e rejeição dos valores egoísticos e da respectiva cultura do hiperconsumo, e também perseverarmos na conduta objetiva voltada para o estreitamento de laços de solidariedade humana e na conduta desapegada do trabalho extenuante, que é voltado para realizar ou tentar realizar o consumismo insaciável. Desse modo, podemos atenuar a catástrofe que está por vir e também prepararmos o caminho para a volta do reprimido, como diz Marcuse. Conforme Freud indicou, embora na forma de esboço, e Marcuse desenvolveu de modo mais claro em seu livro Eros e Civilização, uma interpretação filosófica do pensamento de Freud. Com a nova emergência do reprimido, ou a volta do reprimido ou do excluído, então os núcleos igualitários, fraternais, pacivistas e em rede descentralizada terão ele, o reprimido, como sendo catalisador dessa rede. Obrigado pela atenção e se mantenha ligado em nosso canal para ficar atualizado acerca de temas que a mídia convencional, tipo padrão Globo de vandalismo cultural e outras fontes desse gênero, não divulgam ou adulteram aquilo que divulgam. Justiça e paz para todos nós.